falar agora da encrenca aí Venezuela, hoje com dois episódios assim mais destacados. Um é um telefonema do Maduro, o Maduro quer falar com Lula, vai falar ou não vai falar, Raniele? Olha, Amadeu, a informação é que sim, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu esse telefonema ao presidente do Brasil, que está aqui nesse momento no Palácio da Alvorada, por isso que eu estou por aqui, está despachando o dia todo daqui. Mas a Secretaria de Comunicação da Presidência não confirma que Lula vai realmente atender o pedido feito por Maduro, literalmente. O que Maduro quer nesse momento é apoio, tanto do Brasil, quanto da Colômbia, quanto do México. Ontem, o Maduro já falou com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que disse que tem sérias dúvidas sobre o resultado dessas eleições. Mas mesmo assim, esses três países, que inclusive o ministro Alexandre Padilha disse ontem em entrevista, né, pra gente, que esses três países estão trabalhando em conjunto e eles ainda não conseguiram fechar uma nota para expressar ali suas posições. Ontem, naquela reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos, não teve voto suficiente para uma nota também para pedir as atas o mais rápido possível e estabelecer até algum tipo de tentativa de sanção à Venezuela. E o Brasil se absteve, junto com a Colômbia, e o México nem compareceu. Ou seja, Maduro quer o apoio dos países da América que não declararam ali, não condenaram essas eleições, como é o caso da Argentina, do Chile, do Peru, do Panamá, que até romperam essas relações diplomáticas. Enquanto isso, o número de mortos vai aumentando. De acordo com a oposição, já são 16 mortos, as ONGs contabilizam 13 mortos. O clima lá em Caracas está tenso porque a oposição ainda pede para que eles continuem as manifestações. E o presidente da Venezuela, em entrevista coletiva à imprensa internacional ontem, disse que já está com as atas prontas, mas não apresentou e nem deu prazo para apresentar. Um tema, Raniele, e a esquizofrenia do Milei. Um dia ele disse que esse Lula não vale nada, é um bandido. Aí ontem, obrigado, Lula, por representar a Argentina lá. Explica isso aí. Exatamente. Olha, o presidente da Argentina, ele foi às redes sociais, a gente tem aí a fala de Milei, agradecendo ao Brasil. Eu estava conversando aqui com uma fonte do interlocutor do presidente Lula, né, tanto sobre o fato do presidente não querer assumir essa ligação com Maduro, claro, né, porque ele já deu falas que foram polêmicas e podem prejudicá-lo, e o Brasil quer trabalhar como intermediador, quanto em relação a essa fala de Milei. Milei agradece ao Brasil por assumir a embaixada da Argentina na Venezuela. O Brasil assumiu não só da Argentina, mas também do Peru. De acordo com essa minha fonte, demonstra maturidade e responsabilidade do governo brasileiro que quer, né, ser esse mediador. Mas, observa, olha só, Milei agradeceu ao Brasil e não ao presidente Lula. Que sujeitinho, foi assim que essa fonte me falou, ou seja, a relação ainda continua tensa entre os dois presidentes, mas as relações diplomáticas, né, estão aí firmes. E aí Milei ainda cutuca, dizendo que pretende voltar com uma Venezuela livre e democrática, talvez até pressionando uma posição mais incisiva do Brasil. Até eu estou vendo aqui com a Nájila que a bandeira do Brasil foi hasteada, né? Sim, na embaixada da Argentina, lá na Venezuela. Hein, professor Vila? Só o professor Vila mesmo entende disso aí, porque o professor Vila, além de história, antropologia, sociologia, jornalismo, medicina, ele fez psiquiatria, alguns estudos de psiquiatria, ele entende o Milei. Fale, professor. Quase. Mas eu acho que a questão da Argentina, primeiro é um avanço, vamos olhar em termos diplomáticos, né, que é diferente da linguagem política. É um avanço, o agradecimento e lembrar dos laços históricos que unem Brasil e Argentina. Então, na nota do presidente da Argentina. Então, isso deve ser louvado. Segundo, o Brasil tomou uma atitude sensata. Inclusive comunicou às autoridades venezuelanas que não aceitaria hipótese alguma a invasão, porque eles estavam querendo invadir a embaixada da Argentina, onde estão asilados opositores da ditadura
Maduro. Você imagina que situação chegaria. O Brasil deixou claro que isso era inaceitável. E aí, aqueles grupos extremistas, grande parte deles não tem nem relação com a estrutura formal de poder. São aqueles grupos paramilitares mascarados, né? Eles pararam, e aí claramente é uma ordem da ditadura Maduro. Então o Brasil agiu também muito bem. Agora, a questão que se coloca sobre as atas, se elas fossem verdadeiras, teriam sido divulgadas juntamente com o resultado da eleição. E veja, entra dia, sai dia, e onde estão as atas? Eles estão tentando fazer aquela conta que vai bater com 51%. São atas, certamente atas falsas, né? E agrava ainda mais a crise. Por fim, a Colômbia já deixou claro, o presidente colombiano, que não aceita o resultado das eleições, porque sabe que foram uma farsa. Deixou bem claro o presidente da Colômbia, que já teve alguns atritos também sobre questões recentes com o presidente venezuelano, que o Gustavo Petro é uma história de esquerda que não tem nada a ver com o Maduro, né, no interior da democracia e das liberdades lá na Colômbia. E os três países não estavam quase chegando a acordo do texto. O Brasil e Colômbia estavam muito próximos. Estava lendo a imprensa mexicana, que eu acompanho também diariamente, porque eu gosto de lá. A questão é que o presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ele tem uma posição muito mais próxima de apoiar o resultado eleitoral do que a presidente eleita, Cláudia Sheinbaum, que toma posse em setembro. Então veja como a questão que é a candidata dele, que tem uma votação enorme, 60% dos votos, lá não tem 2 turnos, registre-se, né? E que tem uma posição diferente, muito próxima à posição do Brasil, a nova presidente. Então, vai ser difícil esse documento conjunto. A tendência é a situação se agravar, e quanto mais o Brasil buscar uma solução do consenso nesse dissenso entre governo e oposição e entre os países, é melhor. Não será fácil. Certamente é o maior desafio diplomático que o Lula tem, inclusive os governos Lula 1 e Lula 2, que não passaram por situações aqui no subcontinente tão difíceis como essa, nesse governo agora Lula 3. E aí o ex-ministro Celso Amorim é muito importante para buscar um caminho sensato, né? Agora, a declaração do presidente Lula ontem não foi feliz, né? Anteontem também não tinha sido muito feliz, então agora vamos esperar cadê as atas para vir aí o próximo ato, que não basta as atas e esse Conselho Nacional Eleitoral que nós estamos vendo aí, dizer que, olha, as atas são legais, isso é óbvio. Tantas eleições como o Poder Judiciário e o Poder Legislativo estão sob controle da ditadura Maduro, isso nós sabemos, né? Então vai ter um impasse, e eles vão prender também a principal líder oposicionista, diz que a ordem já está assinada, a Maria Corina, e se isso ocorrer, aí a situação vai ficar incontrolável.